Então, vamos começar vendo a termoterapia, né, que é a utilização de temperatura para tratamento. Nesse caso aqui, a hipotermoterapia, que é a gente utilizar a baixa temperatura como tratamento. Então, o que é considerado hipotermoterapia ou crioterapia com esse objetivo terapêutico, tá? É qualquer temperatura, né, abaixo de 18 graus, mas que não seja lesiva. Então, de 0 a 18 graus é uma temperatura considerada terapêutica. Por quê? Porque ela gera reações no organismo, gera efeitos terapêuticos, mas ela não agride o segmento. Então, o gelo ele é lesivo? É, assim como a maioria dos recursos que nós vamos utilizar, só que no caso de um gelo com tempo seguro, onde a gente diminua as reações químicas daquele tecido, diminui o calibre do vaso, diminui a condução nervosa, esse efeito é considerado terapêutico. Por quê? Porque ele pode ser revertido, então o organismo, depois de aproximadamente 1 hora, vai voltar ao normal. E também porque ele gera efeitos que, dependendo de como nós vamos aplicar e onde nós vamos aplicar, nós vamos ter, né, um efeito terapêutico que pode evitar um processo inflamatório, minimizar um processo inflamatório, diminuir a formação de edema, proporcionar relaxamento muscular. Então, o gelo, ele é muito bom. Beleza? Então, os efeitos terapêuticos estão relacionados ao quê? Primeiro, a temperatura da modalidade. A gente pode usar algum recurso, por exemplo, a 0 graus, a própria pedra de gelo direto no segmento? E aí, pode ou não pode? Podemos utilizar, só que nós vamos ter que diminuir o quê? O tempo de tratamento. Então, o efeito desses tratamentos com gelo está relacionado ao quê? Primeiro, a temperatura da modalidade. Tá? Se tiver muito frio, você vai ter um efeito mais rápido. Segundo, a duração do tratamento. Se está muito frio, você não precisa deixar muito tempo. Você deixa um tempo curto que ele tem o mesmo efeito. Então, a criança vai lá e bate a cabeça em algum lugar, né? O pessoal passa logo uma pedrinha de gelo ali, pouco tempo, e já alivia o quadro áureo, já é anti-inflamatório. O problema é o menino aguentar esse gelo. Tá? E também a superfície exposta ao tratamento. Então, essa superfície exposta, quanto maior a área, você também tem que ter um cuidado na aplicação. Então, a gente vê muitos atletas fazendo crioimersão. Então, ele acaba ali a atividade, ele entra em uma piscina de gelo até o pescoço. Ele vai ficar ali 10 minutos, 20 minutos? Não vai, porque ele está usando o corpo inteiro, né, o gelo no corpo inteiro. Professor, e qual a funcionalidade que eles utilizam, que eles entram e passam um certo tempo dentro daqueles barris de gelo? Isso. O objetivo ali dos atletas é o quê? Quando se faz qualquer atividade física, principalmente o atleta que é de alto nível de, de, de gasto energético, de estresse tecidual, de estresse muscular articular, quando separa a atividade física, pode perceber que todo mundo fica suando muito tempo depois. Isso é o quê? O suor
é uma forma de eliminar essa temperatura que está aumentada. Então, esse atleta continua produzindo resíduos metabólicos, consumindo muito oxigênio, muita glicose, produzindo radicais livres, muito tempo depois da atividade física. Quando ele entra, logo depois daquela atividade que ele fez, ele para imediatamente o metabolismo dele. Com isso, ele não produz tantos resíduos metabólicos, ele não vai cansar tanto, além de ter um efeito anti-inflamatório preventivo. Então, ele fez aquilo, ele já está evitando possíveis inícios de processo inflamatório, então tem um efeito muito bom nessa regeneração tecidual para nova atividade. Tá? Então, eles fazem normalmente para parar o metabolismo ali mais rapidamente e ter um efeito terapêutico melhor. Tá? Só que tem um tempo. Entendi, obrigada. Nada. Então, quais efeitos a gente espera que aconteça, né, dessa crioterapia? Então, os efeitos aí locais, principalmente para a proteção dessa região. Então, a vasoconstricção. Então, o organismo identifica esse resfriamento para acelerar a passagem, ali, a velocidade do sangue. E para diminuir a exposição do sangue a esse frio, acontece uma vasoconstrição. Então, ó, diminuiu o calibre do vaso para que o corpo todo não seja resfriado. Por isso que no frio a gente tende a fazer o quê? Ficar com vasoconstrição nas extremidades. Então, mão roxa, o pé roxo. Por quê? Porque são áreas mais vulneráveis ao resfriamento. Com isso, o organismo coloca o sangue mais no tronco. Com esse resfriamento, vamos diminuir o quê? A agitação molecular. Então, a agitação molecular ela está diretamente relacionada ao metabolismo, às reações químicas. Então, se é diminuída a agitação molecular, diminuiu a agitação molecular, consequentemente, vai ter uma redução da produção energética, que é da taxa aí do metabolismo. Tá cortando? Tá cortando aí, galera, para todo mundo? Aqui não, aqui tá normal. Tá normal aqui também. Pode ser o seu, tá? Beleza também. Não é o meu, não. Provavelmente o seu, viu? Infelizmente. Mas sinaliza aí. Se tiver muito ruim, me avisa. Tá? Então, essa utilização do gelo gera essa diminuição da agitação molecular. Consequentemente, o consumo de glicose vai ser mais baixo, o consumo de oxigênio vai ser mais baixo e as reações químicas também. Então, o metabolismo celular vai diminuir. Isso é importante porque consegue manter as células mais tempo, mesmo no sofrimento vascular. E, como o processo inflamatório, nós vimos lá, é um mecanismo de defesa que gera a produção de prostaglandina, então aumenta as reações químicas, aumenta o metabolismo. Se a gente consegue vasoconstricção e já consegue redução do metabolismo, a gente, consequentemente, já vai diminuir o processo inflamatório. Tá? Reduz também a produção de resíduos celulares, que é o que alguém tinha perguntado aí antes. Por que o atleta entra na piscina de gelo? Então, ele entra na piscina de gelo para diminuir a produção desses resíduos metabólicos. Então, se ele diminuiu os agentes oxidantes, diminuiu a produção de radicais livres, consequentemente, ele está diminuindo o envelhecimento dele, se tornando um atleta de alto nível durante mais tempo. Só é a gente comparar os atletas mais antigos, que paravam de jogar com 27 anos, 28, com os atletas mais atuais, como Rogério Ceni, que parou com mais de 40 anos. Então, essas condutas interferem diretamente nessa resposta desses atletas. Tanto
no tratamento, quanto nos efeitos, porventura, de alguma agressão, tá? Vamos ter a redução, ó, do processo, né, inflamatório como um todo. Se vai diminuir, ó, diminui o calibre do vaso, já não passa plasma, não forma o edema, chega menos oxigênio, menos glicose, diminuiu a agitação molecular, com isso diminuiu o processo inflamatório. Se já diminuiu as reações químicas, tem menos oxigênio, menos glicose, consequentemente, as células não serão nutridas. Então, o neurônio, ele também não vai receber os nutrientes necessários e não vai ter o seu metabolismo celular preservado. Com isso, ele vai diminuir a condução nervosa, por isso, vai ter a diminuição do quadro álgico. Então, a dor vai ser diminuída por quê? Porque a condução nervosa das terminações nervosas livres vai ser diminuída, vai abolir a dor, e também o neurônio motor também vai diminuir a condução nervosa. Consequentemente, vai fazer com que esse grupo muscular que a gente tenha colocado gelo tenha diminuição da sua dor e tenha o relaxamento muscular. Tá? Então, muita gente fala, o que relaxa, frio ou calor? Os dois. Então, o que gera relaxamento muscular, os dois. Só que quem é que gera com mais conforto? Calor. Por quê? Porque para dissipar o calor, você só relaxa. Para você produzir calor a partir do frio, aí você tem que tremer, contrair a musculatura, então tem um desconforto, é doloroso, mas se você mantiver o tempo certo, vai gerar relaxamento muscular. Tudo em paz aí? Alguma dúvida? Não, professor. Tudo em paz? Tudo tranquilo? Parou de picotar aí? Tá melhor? Para quem estava ruim aí? Tá sim, professor, tá bom. Melhorou? Beleza. Então, as indicações aí da crioterapia, então a gente vê, a primeira que nós vamos encontrar em todos os locais é qualquer tipo de lesão aguda. Então, um trauma, processo inflamatório, então qualquer comprometimento agudo. Mas nós podemos usar na fase crônica de processo? Poderemos usar na fase crônica de processo inflamatório, de dor. Qual é o grande problema da gente usar o gelo lá na fase crônica, por exemplo, de uma inflamação? É que ela coincide com a fase de produção e de remodelamento. Se a gente usa o gelo na fase de produção do reparo tecidual, onde deveria ter muito mais produção de célula, ela vai retardar essa produção celular. Então, ela retardando a produção celular, vai atrasar o reparo tecidual. Por isso, a gente usa gelo durante um período, principalmente na fase aguda dos processos, tá? E depois que saiu da fase aguda, nós não vamos mais ter o gelo como a primeira opção. Tá? Podemos usar ali em lesões superficiais, queimadura de primeiro grau, porque vai ter como uma conduta de emergência é o melhor recurso, porque você dissipa o calor que foi recebido, a agitação molecular que foi recebida direto para aquele segmento que foi queimado e dissipa para o gelo de volta. É usado, muito utilizado no pós-operatório. Por quê? Porque a cirurgia é uma lesão. Então, você já sabe que vai ter um grande processo inflamatório, que vai ter formação de edema, e muitas vezes o próprio edema, por uma ação mecânica, ele pode aumentar o quadro álgico dos locais, então se coloca o gelo
para diminuir a formação do edema. Lembre-se sempre disso. O gelo não drena edema nenhum. Por que ele não drena o edema? Por que ele não tira esse edema? Porque ele faz vasoconstricção. Então, se ele diminui o calibre do vaso, ele não tem como drenar o edema. Porque o calibre do vaso está diminuído, a permeabilidade vascular também vai estar. Com isso, não se consegue drenar o edema. O legal do gelo, você pode fazer o gelo associado a qualquer atividade física. Então, o legal da gente poder utilizar o gelo é que você consegue ter uma boa movimentação com ele. Ou dentro da crioimersão, após uma compressa de gelo. Ótimo. Ele é um potente anti-inflamatório preventivo. A gente quer fazer uma manobra de ganho de arco de movimento em um paciente que tem muito tempo imobilizado. Pronto, pode colocar o gelo e fazer atividade física. Excelente. Por quê? Porque ele já vai estar abolindo qualquer tipo de dor do paciente, já vai estar evitando um possível processo inflamatório decorrente dessa agressão que você eventualmente pode gerar pela força que você está desencadeando. Tá? Então, quando a gente para pensar, todo mundo sabe que gelo bota na fase aguda. Né? Bateu, bota gelo. Só que esse gelo que a gente coloca agora, ele só mantém o efeito até 1 hora. Então, ele só mantém até 1 hora de efeito. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa repetir esse gelo durante períodos ali de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, para não deixar esse segmento ser inflamado. Tudo em paz aí, gente? Tudo tranquilo? Tudo, prof. Beleza. Eu queria fazer uma pergunta que... Fala aí. Pode falar a qualquer hora, tá? Coisa assim a ver, mas eu fiz uma cirurgia ortognática, o senhor falou sobre pós-cirúrgica, né? De usar o gelo e tal. Aí, assim, eu fiquei com problema, eu fiquei com parestesia, né? O nome, eu não sei, dormência e tal. E aí, uma dentista disse que eu poderia passar o laser, mas não sei que tipo de laser que ela falou que eu necessitava. Aí eu queria, assim, será que essa dormência, ela um dia tem fim ou vou viver a vida toda com isso? Tem quanto tempo sua cirurgia? Fez 1 ano agora, em janeiro. Então, é só para calcular aqui o tempo, viu? Então, o gelo aí já não resolve, né? O que é o laser? O laser, ele vai acelerar a proliferação tecidual e acelerar o reparo tecidual. Na verdade, é a melhor opção para o crescimento nervoso, né? O nervo, ele se regenera 1 milímetro a cada 24 horas. Então, você vendo aí a distância, né? Da onde você fez a cirurgia para onde não tem sensibilidade, você já tem um tempo estimado de melhora do quadro. Tá? Seria o laser aí, dependendo da profundidade, né, de 630 a 830 nanômetros. Muito provavelmente de 830 nanômetros. Esse é o tipo de laser que você havia perguntado aí. A parte nervosa, ela se regenera. Só que ela precisa fazer o quê? Que ela vai se regenerar, ela vai, ou iria, né? Então, aqui está lá o neurônio, aqui está a parte nervosa, ó. Então, aqui é a parte nervosa. Teve lá a cirurgia, digamos que a cirurgia tenha sido feita aqui, ó. Pronto. O que aconteceu, ó? Ela pode ter feito isso com o neurônio. Cortou o neurônio aqui. O que você pode perceber é da área do seu córtex da cirurgia para frente, você não tem sensibilidade nessa área. Não é isso que acontece? Perfeito a sua explicação. Isso. Aí o que o axônio vai fazer? Ele precisa vir crescendo aqui, ó, para chegar até aqui e reinervar tudo de novo. Isso aqui sempre acontece no sistema nervoso periférico.
na parte nervosa. Só que, às vezes, a cicatriz pode ser uma barreira. Ele está tentando crescer, não conseguiu passar, tentou de novo. Então, ele fica aqui, faz um emaranhado, não sei se isso acontece com você vai me falar agora. Na área de cicatriz, dá algum choquezinho? É desconfortável? Na área da cicatriz, tem algum lugar que deu um choque? É desconfortável? Mas é justamente por isso que eu fui procurar ajuda, porque eu sinto um choque muito grande quando eu vou comer alguma coisa, né? Só do lado esquerdo da boca. Então, o que aconteceu aí? Ó? O seu nervo, que foi cortado, ele tentou crescer, não conseguiu passar dessa área de cirurgia e fez esse emaranhado aí que a gente chama de neuroma. Aí o que ele deveria inervar aqui embaixo, ó, tá sem sensibilidade e o local da cicatriz fica dando esses choquezinhos. Aí precisa desensibilizar. O laser pode ajudar aqui, né, na área do neuroma a desensibilizar. O gelo também pode, ou uma massagenzinha local, só que aí é difícil, né, nessa região para poder conseguir fazer, mas se fosse uma área mais superficial exposta, uma buchinha, né, uma escova de dente, algo que pudesse ir desensibilizando essa região. Tá? Entendeu aí, tranquilo? Perfeitamente, entendi. Obrigada. Nada. A tendência é desensibilizar e parar o desconforto, tá? Sim. Seguindo aqui, ó, a espasticidade. Então, colocou o gelo ali no paciente que teve um AVC, que está com a mão fechada ali, não consegue abrir a mão com o padrão flexor, ele vai relaxar a mão porque a condução nervosa vai ser diminuída. Tá? E aí vai diminuir esse tônus muscular. A mesma coisa acontece no espasmo muscular. Tanto agudo quanto crônico. Qual é a diferença de espasticidade para espasmo muscular? Espasticidade é o aumento de tônus decorrente de uma lesão do neurônio, do primeiro neurônio, né, ou lesão do sistema nervoso central. Espasmo muscular é o aumento de tônus muscular sem lesão. Então, exemplo de espasmo, acho que todo mundo já teve, um torcicolo. Isso é um espasmo muscular. Espasticidade, acredito que ninguém tenha tido, espero que não. Que é quando se tem algum dano ao sistema nervoso que esse tônus aumenta. Nas duas situações, nós podemos utilizar o gelo. E ele vai diminuir esse tônus e vai ser mais fácil para que a gente faça alongamento, mobilização, tente melhorar a função motora dos pacientes para que ele ganhe esse tônus, tá? Outra indicação, ó, algia, que é dor, nevralgia nervosa. Então, esse quadro que você falou seu aí, né, desse desconforto aí do neuroma, desse choque que você está sentindo, a criomassagem, o gelo no lugar alivia. Por quê? Porque ele vai diminuir a condução nervosa. Esse exemplo que eu estou dando aqui é nevralgia, então é quando tem uma dor, mas em qualquer condição nervosa, o gelo pode ser utilizado, porque ele vai diminuir a condução. Por que eu escrevi aqui, ó, essa dor de origem nervosa? Porque é uma dor de difícil controle. Igual esse choquezinho que você sente. É de difícil controle. Então, se você tem um recurso que dá para ajudar, aproveita ele. Então, essa dor de origem nervosa normalmente é de difícil controle. Como o gelo, ó, pegar o exemplo aí desse nosso desenho aí do lado. Ó, usou o gelo aqui, ó, nesse segmento do paciente. Vai parar de doer aqui embaixo. Aqui já não vai doer. Por quê? Porque a condução nervosa vai ser inibida. Então, o gelo ele é muito bom, muito eficiente, tá? Tem poucos efeitos colaterais sistêmicos.
Tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz aí? Na paz. Ótimo. E ainda com pênalti, batido por Rossi. Bahia 4, Fortaleza 0. Olha o jogo aí. Então, as contraindicações do gelo. Então, se tiver algum risco aí cardíaco, respiratório, então uma arritmia cardíaca, tá? O paciente com uma dificuldade respiratória, com asma, por que que ele tem que ter cuidado na aplicação? Porque se a gente coloca um segmento no gelo, ele vai fazer vasoconstrição. Então, se você coloca lá o atleta que não sabia que tinha um problema cardíaco, coloca ele numa piscina de gelo, o que que vai acontecer? Como ele vai fazer vasoconstrição em todo o organismo, ele vai ter uma resistência vascular periférica muito grande. E com isso a pressão vai subir, ele pode descompensar, ter uma sobrecarga cardíaca. Então precisamos ter esse cuidado, tá? Ferida aberta, então risco de gerar infecção. Muitas vezes a gente usa o gelo mesmo no segmento, a gente não sabe, né, dessa água, essa porta aberta, o risco de gerar um complicador aí em alguma região. Uma insuficiência respiratória, lembrando que se você esfria o segmento, o organismo aumenta o metabolismo no corpo. Por quê? Porque ele vai compensar esse segmento que foi resfriado. Pessoas que têm, alergia ao frio. Como assim alergia? Alergia mesmo. Ficar coçando, ficar empolado. Então, alergia como alergia picada de inseto. Então, tem gente que tem alergia. Às vezes, na prática, a gente vai fazer a prática da disciplina, a gente descobre alguns alérgicos na sala. Passa o gelo, fica empolado, fica coçando. Aí é contraindicada a utilização. Pacientes que tenham a pele anestesiada. Por quê? Porque ele não tem a noção de se está lesando ou não. Não é uma contraindicação absoluta, desde que você tome cuidado nessa aplicação com relação ao tempo. Mas precisa ter uma cautela na utilização. Pacientes diabéticos, e por que eu botei como diabetes avançada aqui? Um paciente diabético que já tem alguma alteração vascular. Então, se ele tem um comprometimento vascular, ele pode ter ali, o vaso aqui, uma agressão já ao endotélio vascular, que ele vai tornando esse endotélio cada vez mais espesso. E aí, com esse espessamento do endotélio, a luz do vaso está ficando menor. Então, se você coloca o gelo e faz uma vasoconstrição aqui, a gente pode parar a circulação do sangue nessa região. E a presença do fenômeno de Raynaud. Então, o que é o fenômeno de Raynaud? É uma hipersensibilidade ao gelo. Então, uma resposta acentuada ao contato com gelo. Então, os pacientes têm que ter cuidado. Como que a gente percebe? Só encontrei uma aluna que teve essa reação na aula prática. Como que a gente percebe? A mínima colocação de gelo, tá? Em qualquer região, por exemplo, colocou no cotovelo, ela faz uma vasoconstrição excessiva que as extremidades ficam cianóticas. Então, isso é uma hiperatividade do sistema nervoso simpático. Então, de aluna, eu só conheci uma, de pacientes alguns. Então, é contraindicado. Então, quem já falar, nossa, no frio, eu quase morro de frio, fico com o dedo roxo, o pé roxo. Então, isso já é um indício de que o paciente possa ter essa resposta excessiva ao gelo. Tudo tranquilo? Não tendo essas contraindicações, boa, pode congelar o paciente.
Se você... Oi. A avó de uma colega minha, ela tem diabetes, agora a diabetes dela não é avançada. Mas quando ela toma banho frio, ela sente muita dor no corpo, aí ela só toma banho com água morna. Pode ser esse fenômeno de Renault. Pode ser uma hipersensibilidade dela. Algumas pessoas são assim. Pode ser. Então, no caso dela, se a gente fosse utilizar gelo, a gente teria que ter cautela. Se a gente quisesse mesmo utilizar o gelo, a verdade é que não podia nem perguntar para ela, a senhora prefere o quê? Com certeza ela ia falar calor. Ela nunca ia falar para a gente gelo. Então, ela provavelmente tem essa hipersensibilidade mesmo. Tá? Entendi. Obrigada, professor. Então, ó, quais técnicas que nós temos aí para utilizar, né, a crioterapia? Nós temos várias. Tá? Esfriou, como eu falei lá, abaixo de 18 graus, por volta de 0 ou mesmo 0 graus, está tendo um efeito terapêutico. Tá? Vou passar aqui. Vamos ver algumas modalidades. Então, ó, compressa de gelo. Ou de gel. Então, hoje está muito prático essa bolsinha de gel aqui. Ah, mas é igual a bolsa de gelo? Não gera o mesmo resfriamento, não. Tá? Mas é muito prático. Você deixa lá no freezer ou em qualquer lugar, pronto, ótimo. Pode utilizar de maneira rápida. Se a gente quiser ter o mesmo efeito do gelo, você pode usar até duas. Uma 10 minutos, tira e coloca a outra mais 10 minutos. Ou senão você coloca o gelo direto. Então, essa compressa, né, de gel ou de gelo, assim como todas as outras, indicadas para fase aguda. Qual é a característica dela? Ela vai servir para superfícies mais regulares. Então, ela não vai servir, por exemplo, para colocar nos dedos. Não. Tá? Ela serve aí para joelho, para coxa, para lombar, para superfícies mais regulares. Nós vamos deixar no segmento, então aqui, ó, foi feito como? Passou a atadura por baixo da perna, né? A atadura na perna sem o gelo, depois coloca a compressa de gelo e segue com a atadura fixando no lugar. Então, o ideal é que tenha um intermediário, não bote o gelo direto na pele, não. Então, essa compressa de gelo, ó, ou de gel, ela vai ter sempre o intermediário. Uma bandagem, uma toalha, alguma coisa que fique entre essa compressa e a perna, o segmento a ser tratado. Nós podemos utilizar aí, ó, de 15 a 20 minutos de exposição. Qual o tempo que normalmente aí a gente escuta falar, o pessoal utiliza muito? Por volta de 20, 25 minutos de aplicação. Por que esse tempo? Porque esse tempo permite um resfriamento local, lembrando que com intermediário, tá? Uma toalha, uma atadura. Então, esse tempo permite que esse resfriamento seja revertido pelo organismo sem problema nenhum. Tá? Os efeitos dessa aplicação, ó, anti-inflamatório, que vai diminuir as reações químicas, vai diminuir o calibre do vaso, vai diminuir a produção de prostaglandina, analgésico, vai diminuir a condução nervosa, relaxante muscular pelo mesmo motivo da condução nervosa diminuída. Ponto positivo aí, que a gente consegue colocar essa compressa de gelo e levantar a perna aí, ó, colocar a perna, por exemplo, numa condição de drenagem, coloca ela para cima. Tá? Então, mais indicado para superfície regular. E o intermediário, ó, pode ser de qualquer material. Ah, uma... Com licença. Oi? Tá gravando a aula? Como? Tá gravando a aula? Tô gravando a aula. Certo. Obrigada. Nada.
Aí, ó, eu tô gravando e vou botar lá no no YouTube, tá bom? Tem algum problema para vocês? Que eu centralizei todas as aulas no mesmo canal, que aí fica fácil para todo mundo encontrar lá, tá bom? Mas o senhor não manda o link para o grupo, não? O link do YouTube, você fala? Isso, Mando, tá aí em cima, eu já mando. sei. Mando de novo, tá bom? Me lembra, no finalzinho eu já te mando de novo, tá? Certo. Aqui, ó, uma bolsa normal de gelo. O gelo direto na pele, pode fazer? Até pode. Só que o problema é que ele vai ficar aí por volta de 0 graus, a gente não vai conseguir botar aquele tempo que está na literatura, de 20, 25 graus. A gente coloca o segmento em risco. Por isso tem que ter um intermediário aqui. Uma bandagem, uma toalha, tá? Por que dessa bandagem, ó? Se a gente coloca o gelo direto na pele, então aqui, ó, o gelo direto na pele. Saiu ali a pele, ó, por volta de 34 graus. Em 5 minutos, tá aqui, ó, por volta de 15, 14 graus. Em 10 minutos, onde é que tá? Um pouquinho acima ali de 10 graus, ó, por volta de 10 graus. Daqui para baixo, o tecido já não consegue reverter mais essa temperatura. Então, qual é o risco da gente usar o gelo direto na pele durante muito tempo? Porque quando ele desce aqui, ó, essa célula que diminuiu muito a temperatura aqui, ela não consegue voltar ao normal. A gente chama isso de quê? De queimadura. Por isso que não pode botar direto na pele. Quando a gente coloca uma toalha, olha a diferença, ó, já fica mais segura a aplicação. Então aqui, ó, colocando uma toalha úmida. Com 10 minutos, olha onde nós estamos aqui, ó. Ou desculpa, com 20 minutos, olha onde nós estamos. Aqui por volta de 12 graus. Então tá segura a aplicação. Tranquilo. Ah, com a toalha não tá molhada, não tá úmida, mas ela tá seca. Tá aqui, ó, por volta de 15 graus. Aliás, ela tá gelada, ó. Seca, sem estar gelada. Como é que é uma toalha gelada? Só para que a gente entenda. É aquela toalha que está colocada dentro da geladeira também, dentro do freezer. Então, qual é a diferença? Ela esfria muito rápido. Ó, botou a toalha gelada. Ela vai esfriar rápido, mas depois ela mantém a mesma faixa de temperatura. E a toalha seca, ela não abaixa tanto. Com 20 minutos, ela fica ali por volta de 22 graus. Ah, mas por que essas diferenças? Digamos que você queira usar em um idoso. Então, o idoso, ele já, de maneira geral, ele já não tolera bem o gelo. Você pode usar uma toalha seca, ó, gradativamente vai abaixando a temperatura, vai fazendo o efeito terapêutico do gelo, mas não vai ser tão agressivo. Então, por isso, você pode usar seca. Ah, é um atleta. Um atleta pode colocar, ó, uma toalha molhada, úmida, e vai esfriar bem, tranquilo. Tá? Se for usar direto na pele, pode usar? Pode. O atleta não mergulha lá, não entra na piscina fria, mas ele fica aqui, ó, estourando 5 minutos. Por quê? Porque até aqui está seguro, está dentro da faixa de segurança da aplicação do gelo. Então, essas diferenças que nós vamos ver no tempo de exposição, na forma de exposição, estão relacionadas ao quê? Estão relacionadas a o quanto que essa modalidade consegue esfriar. Se ela tem ou não um intermediário. Se a pedra de gelo direto. Então, quanto mais fria for a modalidade, menos tempo de exposição a gente precisa colocar. Tá? Outro fator que a gente leva em consideração é a superfície a ser tratada. Então, se a superfície for regular, a gente pode usar
numa compressa fria, que encosta toda a região. Se ela não for regular, nós vamos ter que mudar a modalidade para algo mais fácil de ser aplicado. Tudo tranquilo? Alguma dúvida aí? Tranquilo, professor. Outra modalidade aí é criomassagem. Então, como o nome está dizendo, nós vamos pegar ali o gelo e passar direto no segmento. Então, essa foto aí tirei de um livro. Então, você coloca, nesse caso aí, na realidade, ninguém vai aguentar fazer, porque vai fazer crioterapia em quem está segurando e quem está recebendo. Normalmente, a gente enrola um pano aí nessa pedra de gelo para que você possa gerar essa aplicação. Então, qual é a indicação? Lesões pequenas, porque já que você vai fazer massagem ali, tem que ser algo menor, e o tempo de exposição agora reduziu de 3 a 10 minutos. Por que reduziu? Porque agora não tem intermediário. Agora é o frio direto na pele, ele consegue esfriar muito rápido aquele tecido e gerar o efeito terapêutico da mesma forma que a compressa de gelo. E aí, será que 3 minutos de criomassagem equivale a 20 minutos de compressa de gelo? E aí, o que vocês acham? Então, relacionado ao efeito local, sim. Então, colocou o gelo aqui, ó, esfriou esse tecido, diminuiu a temperatura da pele aí para 13 graus, os tecidos também dessa região para 13 graus, abaixou o metabolismo, teve todos os efeitos terapêuticos do frio. A compressa fria é a mesma coisa. Colocou a compressa fria lá em algum lugar. Ficou ali esfriando o lugar. Vai ter o mesmo efeito da criomassagem. A diferença é que vai ser com uma superfície maior e os dois vão precisar de pelo menos 1 hora para voltar ao normal. E aqui, ó, se o paciente chega com esse quadro, e agora? Faz o quê? O que nós tínhamos visto, criomassagem, aí é inviável. Compressa, também inviável. Não tem uma boa superfície. Aí a gente usa, ó, crioimersão. Então, usou crioimersão aqui, pronto. Por que o tempo agora reduziu ainda mais? Ó, por que até 5 minutos? Porque antes, quando você passava o gelo lá da criomassagem, era só de um lado. Agora não. Agora o efeito é circunferencial, está envolvendo todo o segmento do paciente. Então, é desconfortável? É desconfortável. Tá? Então, o gelo não é muito gostosinho, não. Então, essa aí, ó, para a superfície irregular. Então, coloca no pé, coloca na mão. Nesse caso aí, a mão do paciente que estava fletida, ela vai sair, ó, com o tônus diminuído, bem relaxado. Então, a gente consegue alongar a musculatura, fazer descarga de peso, usar depois, por exemplo, eletroestimulação, e ele consegue um excelente resultado. Então, é uma técnica muito eficiente para diminuir esse tônus. O paciente vai conseguir direto ficar aqui, ó, 3 minutos direto? É difícil.
Então, às vezes, você leva uns 6 minutos para conseguir 3, que ele bota, tira a mão, bota de novo, tira, bota, tira. Mas à medida que vai fazendo e vai somando essas aplicações, a gente tem esse efeito dessas imersões, né? E esse efeito terapêutico fica de maneira prolongada. Aí dentro é bom que ele pode movimentar a mão, ele tem a liberdade de fazer a movimentação também. Tá? Então, colocou ali, ó, o tônus sai bem diminuído. Então, isso daqui que é espasticidade. Esse paciente teve um acidente vascular cerebral e está com essa espasticidade. Ainda assim, mesmo com dano cerebral, colocamos aqui, o tônus fica diminuído, dá para a gente tratar tranquilamente ele. Se a gente quiser fazer de novo essa aplicação aí, a gente precisa esperar pelo menos 1 hora para que esse metabolismo, para que as reações químicas voltem ao normal, para que o calibre do vaso volte ao normal. Se a gente utiliza de novo esse segmento que já foi resfriado, num tempo menor do que 1 hora, a gente está correndo o risco de desencadear um congelamento. Por quê? Porque aí o vaso não voltou ao normal, as reações químicas não voltaram ao normal ainda. Tá? Tudo tranquilo? Então aí, ó, pode ser até para uma área grande, a gente vê isso no corpo inteiro, né? Então, pode colocar ali um segmento, pode colocar assim, aí, ó, que coisa boa. No calor que tá fazendo aqui, até que tá bom. Então, ó, crio imersão até... Aí, ó, de corpo inteiro, até o pescoço. Dói? É desconfortável? É, muito. Principalmente, ó, a mão. Então, ele aqui deixou a mão aqui dentro. Vai sofrer muito mais. O ideal é deixar a mão fora. Professor, esse procedimento também faz naqueles pacientes que tem Parkinson que a mão fecha, fica fechada? O de Parkinson, a gente poderia pensar, se a gente levar em consideração só a fisiologia, né, do tônus aumentado. Só que o problema do Parkinson é que ele tem isso por o tônus aumentado no corpo inteiro. Só que se você colocar um paciente com Parkinson aí, em função na faixa etária, na maioria deles está acima de 50 anos, é um sofrimento muito grande. Iria diminuir o tônus, iria proporcionar relaxamento, só que a repercussão, né, o sofrimento é tão grande que não vale a pena no custo-benefício. Mas também poderia diminuir o tônus. Mas não vale a pena pelo custo-benefício. Pode ver que todo mundo que está fazendo aí, ó, é jovem atleta. Então, esse daqui de baixo é um lutador de MMA. Esse aí tá com cara de ser um experimento em uma aula prática para sentir como é que é. Não é indicado para idoso, tá bom? Então, para esse paciente com Parkinson, não é a melhor opção, não, tá? Um outro recurso aí de frio que nós utilizamos, ó, é o ice spray ou spray de gelo. Muito comum a gente ver aí no futebol, né? Em algumas modalidades onde se lesa mais fora do rosto. Então, você não vai ver isso em lutas, você não vai ver isso em esporte que possa machucar a parte de rosto. E a gente não vê isso nas clínicas de atendimento. Por quê? Porque ele é muito rápido, esfria muito rápido, ele vai diminuir a condução nervosa de maneira rápida, e o efeito dele é, ó, puramente analgésico. Ele não é considerado anti-inflamatório. Ele não gera os efeitos celulares que o gelo vai fazer.
os efeitos anti-inflamatórios. Ele não é capaz de fazer isso. Ele vai diminuir a condução nervosa, vai abolir o quadro álgico, por isso a indicação aqui, ó, dor de qualquer natureza, mas ele não é um anti-inflamatório. Então, a gente até entende, né, olhando agora o futebol, o atleta foi lá, recebeu uma pancada, caiu, sofreu, está doendo, o pessoal vai lá, passa spray, né, de gelo, esse aí. 2 minutos depois, ele tem que sair da partida. Então, quando isso acontece, é porque, de fato, ele tinha uma lesão e isso aí só foi analgésico. Não vai prevenir nada, não é anti-inflamatório, e o mais seguro é ele sair da partida mesmo. Qual o tempo de aplicação? Ó, em média, são 4 varreduras. Então, passou aqui, ó, subiu, 1, desceu 2, subiu de novo 3, desceu 4, acabou. Então, são segundos de aplicação. Por que isso? Porque o resfriamento é muito grande. Tá? Então, esfria muito, por isso a gente não coloca muito tempo de exposição. Só que ele não tem efeito terapêutico como as outras modalidades. Ele é puramente analgésico. Tá? Tudo tranquilo? E aqui é uma forma de utilização do gelo que nós vamos encontrar nos atletas. Então, essa foto aqui, o Neymar que postou, quando ele teve uma fratura, né, no pé. Essa técnica é o quê? É conhecida como Kreischer ou Pricer, que é a utilização de crioterapia, compressão, elevação e repouso. Então, qual é essa forma de tratamento? Se nós vamos pegarmos de novo lá os atletas de futebol. Então, teve um trauma, teve um entorse, alguma coisa. Você vê que ele precisou sair da partida. Se ele ficar lá sentado assistindo o jogo, ele vai estar com uma bandagem compressiva ou imobilização compressiva, como esse caso aqui, vai estar com a perna elevada, vai ter colocado gelo ou vai estar com gelo. Então, vai usar compressa fria, ó, durante lá 15 a 30 minutos, a mesma compressa, só que ele vai repetir essa aplicação de 4 em 4 horas nas primeiras 48 a 72 horas após a lesão. Por que o atleta faz isso? Porque assim é a conduta ideal para não deixar o processo inflamatório acontecer com grande intensidade. A gente não faz isso, né? Por quê? Porque, na maioria das vezes, no nosso dia a dia, a gente não consegue parar para colocar o gelo para fazer esse tratamento. Então, a gente não consegue fazer isso. O ideal é que isso fosse feito. Então, quando, né, vocês escutarem, o atleta ele teve uma lesão e está no departamento médico. Então, o que acontece quando fala que ele está no departamento médico? Ele está indo para o clube, normalmente, só que ele está indo para fazer fisioterapia o dia inteiro. Então, ele passa o dia fazendo fisioterapia lá. Então, esse gelo de 4 em 4 horas, laser, alonga, fortalece o que for necessário lá para ele. A indicação, ó, trauma esportivo. Na realidade, qualquer trauma. Mas o esportivo tem prioridade porque o atleta vai parar para fazer isso. Então, na Olimpíada que houve aqui no Brasil, estava assistindo uma reportagem dos atletas e perguntaram, e aí, qual é a boa da Olimpíada? Onde é que vocês se encontram? Na fisioterapia. Por quê? Porque todos eles iam para a fisioterapia. Ou para fazer a crioimersão depois da atividade,
ou para fazer essa aplicação de 4 em 4 horas, para que ele não deixasse ter um processo inflamatório de uma lesão ou antiga ou mais nova. Então, eles ficavam o tempo inteiro. Não sei se vocês lembram, mas quando foi, né, falar da equipe de vôlei, né, que estava com grande quantidade de atletas com lesão. O que aconteceu? Os fisioterapeutas ficavam com os atletas praticamente 24 horas, ficava o tempo inteiro com o atleta lá no quarto. Por quê? Para poder utilizar esse gelo de 4 em 4 horas. Para que ele pudesse ficar ali, conseguisse jogar na competição. Mas por que que esses atletas precisavam disso? Porque na competição o tempo foi muito curto, eles não tinham tempo de reparo tecidual entre um jogo e outro. Então, por isso, essa modalidade. Aí, essa sim tem efeito terapêutico geral. Tá? Então, se nós olharmos todas as modalidades, todas estão usando o frio, né? Então, ou em maior intensidade ou em menor intensidade. O frio de maior intensidade é imersão. Com isso, o tempo de exposição é menor. O que tem menor, uma temperatura maior, 6 graus, conseguimos deixar mais tempo, que é a compressa de gel, a compressa de gelo. Criomassagem, que é feita de um lado só, de 3 a 10 minutos, e a crioimersão, que é a modalidade que esfria de maneira mais rápida e de maneira circunferencial. E tem efeito anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular, como as outras. O spray de gelo só é analgésico, então é bem paliativo. As outras modalidades, elas são anti-inflamatórias. O spray, ele é puramente analgésico. E o Crisser usa a compressa de gelo, então mesmo tempo ali, porque usa a compressa de gelo, mas a gente não pode deixar de repetir a aplicação de 4 em 4 horas. Alguns autores trazem um tempo até menor, mas de 4 em 4 horas já está bom. Na vida real, nosso paciente, se fizer 3 vezes no dia, 2 vezes no dia, já está lindo também, viu? Porque não costuma fazer fácil, não. 3 vezes, 2 vezes, já é uma benção. Tudo em paz aí? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza. Vou passar uns casos clínicos para. Querem um intervalo? Pronto, vamos